Nossas saudações especiais a você, telespectador da TV da Cidade, canal 16. Eu gostaria de iniciar o programa de hoje provocando algumas reflexões a respeito em torno de uma rápida pergunta. E agora? O que é que vai ser? Iniciamos na prática o ano de 2014 ou esperamos passar o carnaval para, de fato, desejar feliz ano novo a todas as pessoas? Não vai dar para esperar. Se não por nada, porque o carnaval de 2014 nem acontece em fevereiro, mas em março. Você que já conferiu o calendário do ano novo para anotar os feriados que vai dar para emendar, né, aqueles que caem numa sexta ou numa segunda-feira, certamente já notou também que a Copa do Mundo vai consumir praticamente todo o mês de junho e um pedaço de julho. Quando chegar agosto, as transmissões esportivas vão ser substituídas pelo horário eleitoral gratuito. Não se esqueça de que em 2014 seremos novamente chamados às urnas eletrônicas para escolher para presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual. Este ano só não temos que votar para prefeito e vereador. As eleições gerais, como são chamadas, estão marcadas para o dia 5 de outubro. E aí, você há de concordar comigo, já estaremos muito próximos outra vez de reencontrar o Papai Noel aí pelas ruas da cidade. Cada vez mais andamos mais rápidos. Esse é um fenômeno assustador dos tempos modernos. Tempos de notebooks, tablets, smartphones, WhatsApps, Instagram, Facebook e uma série de outros dispositivos que estão aí para nos lembrar das coisas atrás das quais temos que correr, temos que passar o ano correndo. Se bobear, o ano novo fica velho e ainda não teremos conseguido alcançar todas essas coisas. Saudações mais uma vez a você que nos acompanha em mais esta edição do Opinião Cidade. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui com o presidente do Rotary Club de São José do Rio Preto, o Wilson Beluco, que vai falar sobre uma série de atividades do Rotary Club no ano passado, uma série de coisas que estão programadas para este ano. E vamos começar, né, Wilson? 2013 foi um ano de muita atividade para o Rotary Club. Eu gostaria que você começasse falando sobre uma iniciativa que você fez agora, já quase próximo do final do ano, que foi o show dos Cariocas, como uma atividade beneficente. Como é que foi o resultado disso? O que aconteceu? Quem foi beneficiado? Fique à vontade, Wilson. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, falar com a comunidade através desse canal, que é da comunidade, e tem aberto espaço para que a gente possa falar um pouco mais sobre as atividades de Rotary e, enfim, aquilo que a gente faz para a comunidade, que é para isso que o Rotary existe, é em função disso que nós trabalhamos. Nós tivemos Reis, a grata alegria, inicialmente desejar um feliz 2014, né, o primeiro dia de trabalho deste ano, então que nós tenhamos aí 2014 com muita paz, muita saúde principalmente, que se tivermos saúde, Deus nos dando saúde, o restante só depende da gente, porque como sempre foi, nós temos o livre-arbítrio e a iniciativa. Então, aquilo que você só faz aquilo que você quer. Então, quando me perguntam, inclusive, como é que você consegue tempo para fazer e atuar em Rotary, atuar em todos os órgãos que você atua, nas entidades, além das suas empresas? É isso. Tudo que eu faço é porque eu quero. Assim, porque eu fui convidado até hoje, graças a Deus, a gente tem bastante convite. E todos eles foi exatamente porque eu quis. Então eu tenho que só agradecer porque eu faço aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. E como a gente gosta de entidade, e o Rotary é uma entidade centenária, nós tivemos a alegria de receber, de promover em Rio Preto o show de altíssimo nível, o conjunto musical e instrumental Os Cariocas, e foi dia 5 de novembro, Reis. E eu tive a alegria de recebê-los. Eu mesmo fui com o pessoal, o doutor Aníbal, alguns companheiros do clube, o Daniel, a Melinha. Nós fomos ao aeroporto buscá-los, encaminhamos o pessoal ao hotel, almoçamos com esse pessoal, jantamos depois do dia do show. Então, são pessoas maravilhosas que entenderam o nosso objetivo, que era o show beneficente. Eles deram mais de 60% de desconto no cachê deles, que foi a parte da doação deles para a Rotary e para a ACD, que nós vamos falar já, que nós a destinamos integralmente à verba. E o show foi um sucesso.
Agora nós estamos com outro problema. As pessoas me encontram na rua e falam assim, presidente, qual é o próximo show que você vai trazer para Rio Preto? Que esse foi fantástico, nós estamos carentes, só existe show, evento de música sertaneja, vamos trazer mais. Nada contra música sertaneja, eu adoro música sertaneja, é minha raiz, sou fã de Tião Carreiro. Então, essas coisas fazem muito bem, mas nós gostamos também de MPB, de música clássica, então... Em breve nós teremos algumas outras novidades. Nós nos dispusemos a arrecadar aí no mínimo 30 mil reais para esse show. E felizmente nós conseguimos depositar na conta do Rotary, na conta projeto, no dia 30 de dezembro. Eu fiz toda a apuração e depositei exatamente 30 mil reais na conta do Rotary. Então agradecer mais uma vez as pessoas que estiveram no show. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado mesmo. As empresas que patrocinaram. Eu não vou citar aqui, que eu posso correr o risco de esquecer algum e ainda seria indelicado da minha parte. Mas muito obrigado a você, empresário, que acreditou em nós. Obrigado a você que esteve presente no show, ou até aqueles que contribuíram e acabaram não indo, que não tinha. Mas obrigado também. Então foi um resultado fantástico. Nós temos lá 30 mil reais para alavancar o projeto nosso da ACD, que como eu já disse aqui algumas vezes, ele é de 131 mil reais para montar essa sala de condicionamento físico na ACD, que é a sequência de todo o trabalho que eles já realizam hoje. Então, vamos dar mais dignidade para esses pacientes que lá passam, porque eles têm todas as fases e essa sala é exatamente a complementação. Reis, não sei se você tem oportunidade, você acompanha a ACD, mas eles têm um trabalho maravilhoso. E faltava exatamente a finalização, né? Então, ele tinha todo o trabalho, mas aquele paciente, vamos dizer, que já está um pouco mais adiantado, ele simplesmente parava ali. Então, com essa sala de condicionamento, não, ele tem como dar sequência e manter realmente ao nível que ele já chegou, ele manter e melhorar. Então, essa sala vai ter todos os equipamentos de altíssima tecnologia, você vê 131 mil reais numa sala em equipamento, é tudo de última geração, então nós estamos muito felizes por ter realizado este evento com sucesso e agradecer a Deus inicialmente que correu tudo bem, nenhum incidente, zero, muitos elogios. E todos esses 130 mil serão resultado de trabalhos do Rotary Club ou existem outras entidades também envolvidas nesse projeto? Na verdade, assim, esses parceiros, essas empresas que patrocinaram este evento, eles são colaboradores e parceiros do projeto. O restante a parte de projeto eu já tive a oportunidade de falar aqui, é assim, Reis, o clube entra com uma parte, você necessita obrigatoriamente de um clube parceiro, irmão, que sejam de outro país, né? Por isso que o Rotary se preocupa com a paz, a amizade internacional. Então você precisa obrigatoriamente ter um clube parceiro de outro país, que se junta ao seu clube, e aí você, com essa parceria, a Fundação Rotária tem o efeito multiplicador. Então, cada R$1 que você coloca, no final do projeto ele acaba virando 4. Porque aí cada um seu, tem o parceiro internacional, tem o distrito do parceiro, o distrito do seu clube, e aí mais os parceiros que nós vamos chegar, se Deus quiser, aí aos 131 mil reais. Nós já temos 30 mil dólares da Fundação Rotária, esses 30 mil reais aqui, acho que se Deus quiser até o final aí. E nós temos que correr com isso, porque, como você disse, o calendário é apertadíssimo, né? Chega junho, dia 30 de junho, finaliza a minha gestão. Então, eu tenho que estar com isso tudo pronto e entregar lá para o pessoal da ACD esse projeto, se Deus quiser. Wilson, várias coisas importantes brotam, né, de uma atividade como essa que vocês fizeram, como o show, por exemplo, dos cariocas, né? Além de todo esse trabalho meritório, esse trabalho que beneficia uma entidade tão séria e tão importante quanto a ACD, brota também assim uma evidência, né? Você produzir um show, realizar um show de alta qualidade, vai gente, né? Você consegue atrair gente, você leva gente, quer dizer, existe público para isso. Não, existe e a gente se surpreendeu, porque, aliás, eu quero aqui agradecer a TV Tem e o Diário da Região, que fizeram, nos deram uma força grande. No finalzinho, nós tivemos procura maior do que a quantidade de convites que a gente tinha, porque uma parte das pessoas acabaram não ficando sabendo, né, apesar de toda a divulgação aí nas mídias sociais, os colunistas sociais todos também nos ajudaram muito obrigado a cada um de vocês. E o Diário da Região e a Globo que divulgaram no dia do evento. Para você ter ideia, a gente, no dia do evento, se eu tivesse mais 250 convites, teria vendido todos.
né? Então, foi muito bom e existe público para isso, sim. O que falta é uma quantidade de eventos maior, né? Bom, então você já está pensando em outras promoções mais ou menos dessa qualidade, desse quilate, vamos chamar assim. Exatamente. Nós já estamos em conversa com alguns outros artistas aí do mesmo padrão, mas deixa a gente respirar um pouquinho, claro, que nós somos amadores nessa questão e isso dá muito trabalho. É muito prazer também, muita alegria, mas dá muito trabalho. A gente não tem a expertise, né? A gente tem só a boa vontade e as pessoas que colaboram, mas dá um pouco de trabalho. Mas até junho, de repente, tem alguma novidade diferente aí. Assim que tivesse, avisa a gente para a gente divulgar aqui também. Com toda certeza. Bom, vamos falar também, viu, sobre os projetos para este primeiro semestre de 2014, que eu estou me informando aqui. Na verdade, ele corresponde ao segundo semestre do ano rotário 2013-2014. E pelo que você me disse agora, ele encerra também o seu período como presidente do Rotary. É isso mesmo? É isso mesmo. O ano rotário, o nosso calendário é 1º de julho de um ano até 30 de junho do ano seguinte. Então, nós entramos agora no segundo semestre do ano rotário 2013-2014. Então, o primeiro semestre é onde você, dentro do que já houve o planejamento do Conselho Diretor, você corre para executar e fazer a parte realmente de arrecadação, de envolvimento. E o segundo semestre mais de execução do projeto e acompanhamento. Mas como nós temos o ímpeto de fazer, a gente não se contenta em só realizar, só executar aquilo que você já conseguiu arrecadar no primeiro semestre. Então a gente gosta de fazer e certamente nós temos outros eventos aí para esse primeiro semestre. Tem um evento grande, que são todos os clubes de Rotary de Rio Preto, os 10 clubes, que é a Semana Rotary. No dia 23 de fevereiro, dia 23 de fevereiro é o dia da fundação do Rotary. O Rotary Internacional completa 109 anos. Meu clube tem 79 anos, então é uma alegria muito grande, uma honra poder ser presidente de uma instituição centenária e um clube que tem 79 anos de história, onde lá passaram presidentes. Se você pegar os nomes das nossas avenidas, uma boa parte foram presidentes do meu clube. Então é muita responsabilidade também você dirigir um clube como esse, mas também é muito gostoso, muito prazeroso. Então, voltando à Semana do Rotary, nós temos uma semana toda de programação, onde teremos homenagens, jantar de boas-vindas, várias atividades, teremos novas gerações aí, que é o que nós estamos trabalhando muito forte, é uma das ênfases de Rotary, porque se você não trabalhar as novas gerações, o clube ele vai se enfraquecendo, né? Porque as pessoas vão envelhecendo e o tempo vai passando e você precisa desenvolver as novas gerações. Então o Rotary vem trabalhando, principalmente esse ano, muito forte nas novas gerações. Então, dentro dessa semana de programação da Semana Rotary, nós estamos chamando de 12 horas por alguém. Então vai ter um dia específico do 12 horas, onde nós estaremos aqui, neste canal, por um período, na Rádio Independência. Aí cada clube vai ter uma hora para ele explicar todos os projetos. Nós vamos ter uma agenda. A comunidade para exatamente. Doações, enfim, contribuições para o projeto. E mostrar um pouco mais para a comunidade também o que o Rotary faz, né? O que acontece? Por exemplo, a gestão anterior do Zé Mendes, eles realizou uma piscina aquecida na Pai Rural. Foram gastos lá R$115 mil. Então, poucas pessoas sabem disso. Não é para mostrar só para dizer que você fez, não, é para mostrar para as pessoas saberem que quando você pede uma ajuda, ou para comprar um convite para uma feijoada, ou para um show, para qualquer que seja o evento do Rotary, ela está contribuindo para esses projetos. Né? É aquela que eu falei, de 1 para 4. De a cada R$1 de doação, acaba virando 4 no final do projeto, por conta dos parceiros. Então, é importante a comunidade saber o que o Rotary faz, o que o Rotary representa para a comunidade, o que é Rotary. Então, essa semana nós vamos intensificar muito isso para que as pessoas saibam realmente o que é Rotary, o que ele faz, quais são os objetivos de Rotary, né? Então, o lema deste ano, todo ano tem um lema, Reis, e esse ano é Viver Rotary e Transformar Vidas. Então, eu tenho certeza, por exemplo, que com esse projeto nosso da ACD, nós vamos transformar muitas vidas. Por quê? Porque quando você devolve uma condição melhor física para a pessoa, você está devolvendo a dignidade dela. Então, não existe nada mais prazeroso do que você fazer um trabalho em que você devolve a dignidade para as pessoas. Então, quando o ser humano, quando ele é digno de si, que ele reconhece isso, certamente ele é muito mais feliz. Então, o Rotary, projeto de Rotary
Um bom projeto de Rotary é aquele que transforma algo, a vida de uma família, de uma rua, de uma comunidade, de uma cidade, e assim como outros projetos grandiosos, por exemplo, Shelter Box, que é aquele projeto de Rotary que fornece aquelas barracas. Então você tem lá uma casa provisória que a pessoa consegue morar nela até por 24 meses. Para eventuais grandes tragédias, né? Grandes tragédias. E tem todo o kit de sobrevivência. Né? Então você tem lá fogão, o fogão mini geladeira, você tem até giz de cera para criança. Então isso tudo é pensado. Então esses são projetos que você transforma vidas, você transforma alguma coisa, você transforma realidades. Então o Rotary trabalha nessa linha, então tudo que você vê de Rotary, a orientação é que seja nesse formato. Eu posso estar até enganado, se eu tivesse, me corrija, por favor. A Fundação Rotária, sobretudo, tem um grande envolvimento, por exemplo, em vacinações, né? Todo esse trabalho de saúde, né? Nos países todos em que ele atua, não é? A Fundação Rotária é o braço financeiro do Rotary, né? Então o Rotary não existe sem a Fundação Rotária e a Fundação Rotária não existe sem o Rotary. O Rotary trabalha, nós arrecadamos e depositamos esses fundos na Fundação Rotária, que gere isso com muita grandeza, muita sabedoria. E é interessante, o Bill Gates queria fazer uma doação de volumes substancial. Na época a primeira doação dele foi de 50 milhões de dólares, e ele ficou 2, 3 anos avaliando quem seria a instituição que ele colocaria o dinheiro dele, e com a certeza de que essa grana chegaria cada centavo na ponta. Seria bem empregada, né? Seria bem empregada. E aí foi feito o desafio para o Rotary, para a Fundação Rotária, em que no primeiro ano a gente dobrasse o investimento. Então ele começou com 50 milhões de dólares e a Fundação Rotária conseguiu dobrar. Já doou mais de 500 milhões de dólares. E ele diz assim, eu tenho a grata satisfação e pude enxergar e acompanhar os projetos. Eu sei que cada real que eu coloco, cada dólar que eu coloco aqui nessa instituição chega na ponta não $1, mas $4. Então isso é fantástico. Então, bacana isso, né? E a gente ouve tantos comentários a respeito de problemas de logística em algumas doações no Brasil, por exemplo. Quer dizer, o cuidado de fazer chegar é fundamental, né? Quer dizer, para as pessoas poderem doar com segurança, né? O grande problema aí que está aí é o ser humano, né? Que a gente vê, eu vi outro dia na televisão, a semana passada, funcionário público desviando alimento que servia para as pessoas da tragédia da enchente de Minas. Então, quando você vê, isso para mim deveria ser prisão perpétua, porque você roubar, não tem outro nome, é roubo. Pode dar um adjetivo bonito que você quiser. O cara está roubando um alimento que vai para uma pessoa que ele perdeu a casa, muitos deles perderam a família, uma parte da família. Então você tirou ali o único meio de sobrevivência do outro. Ou seja, ele está roubando de quem nem tem, né? De quem nem tem nada. Você entendeu? Então é muito triste você ver isso. E aí quando você vê uma instituição séria como essa, que na verdade, a instituição Rotary foi o responsável pela eliminação da polio no mundo. Sim. Nós temos 2 países ainda que não estão livres da polio, da poliomielite, mas por uma questão religiosa, que é difícil você chegar, então tem dificuldade. Mesmo assim, a gente o Rotary vai trabalhando meio que na surdina, de uma maneira que você consiga fazer algo, mas não está 100% erradicada ainda a polio no mundo, por essas questões religiosas nesses 2 países, mas nós temos a certeza que muito em breve a gente consegue chegar lá, que é um dos objetivos fortes de Rotary. Mas pouca gente sabe disso, que foi o Rotary o responsável. Por quê? Porque hoje, antigamente você via nas campanhas de vacinação, o pessoal de Rotary com o colete amarelo, você sabia que o Rotary estava presente. Mas e aí o poder público foi tomando conta disso, como a gente vê lá no Brasil, né? Não é comum isso, eles tomarem conta de coisas boas, né? Aí depois, eu não sei se fica tão bom assim, mas quando ele está bom, eles tomam conta, cuidam. Muitos melhoram, mas uma boa parte não melhora, não. Então a campanha de vacinação hoje, você vê, praticamente é do governo, é o Zé Gotinha, não se ouve. Isso. Muito esporadicamente você vê alguém do Rotary realmente participando. Mas foi o Rotary, o responsável, através da Fundação Rotária, que doou mais de 6 bilhões de dólares no mundo para erradicar com a poliomielite. Não só no Brasil, como você disse agora, mas na verdade no mundo todo. No mundo todo. Wilson, você disse agora há pouco uma coisa bastante importante, essa preocupação de uma instituição centenária como o Rotary Club em se manter jovem, se manter em atividade permanente de crescimento, né? Eu estou vendo que em Rio Preto essa preocupação não só existe, mas tem dado bons resultados, né? Conheço vários rotarianos
jovens, né, bastante jovens. Tem alguns rotarianos que já exerceram funções importantes. Eu estou lembrando aqui do Zé Mendes e da Elma, né, que são grandes amigos, aos quais eu, inclusive, gostaria de mandar um abraço. Quer dizer, essa preocupação tem sido levada a efeito, né? Vocês têm conseguido rejuvenescer sempre uma instituição como o Rotary. Isso é importante, como eu disse, você não renovar o Steve Jobs, uma das frases que ficou mais marcante na partida dele, desse plano, foi que o velho tem que morrer para o novo nascer, né? Então, nós temos que ter a consciência, sim, que eu sempre digo o seguinte: a experiência, ela deve ser aproveitada sempre. Você não deve desprezar nunca a experiência. A experiência, o conhecimento, o relacionamento abre portas. Só que quando você já tem a idade mais avançada, você já não tem aquela mesma vivacidade quando você era jovem. Então, a experiência abre as portas e a juventude caminha. Então, eu acho que você tem que aliar as duas situações, a experiência, porque a pessoa que tem mais experiência, ele vai treinando os jovens, e nós temos que ter a cabeça aberta para absorver o jovem e entender que realmente ele é o futuro, é ele que vai cuidar, amanhã serão eles que estarão nos nossos lugares, e não adianta esperar ele ficar maduro para trazer ele para o clube. Não, nós temos que trazer ele já para ele conviver conosco, para quando ele estiver maduro, ele já saiba exatamente o que fazer, ele não tem que aprender depois. De amadurecimento, ele né? fez parte do processo de amadurecimento. E aí, quando você convive com a diversidade, o jovem, com o meia-idade, com a pessoa já mais idosa, você tem esse entrosamento, esse seria o ideal, né? Então, se você pegar os modelos de famílias anteriores, o que acontecia? Principalmente com a italianada, que é a minha origem. Então, o patriarca, ele tinha a casa dele, vamos dizer, na época, né, que o Brasil era menos urbano e mais rural, então ele tinha a casa dele na sede, aí depois os filhos iam casando, ele ia construindo as casas ao entorno. Então, e a mãe era a matriarca, ela que comandava tudo. As noras obedeciam às sogras e não reclamavam muito não, porque não tinha oportunidade. Tinha que esperar a vez dela ser a matriarca. Então, isso funcionava muito bem. E aí você tinha a oportunidade de conviver o velho, o meia-idade, o jovem, o adolescente, o bebezinho. Então, todas as idades faziam parte desse processo. E hoje o mundo é meio que seletivo. Então, o idoso tem que conviver no outro lado, sabe? Nós temos que aprender a dar oportunidade para o idoso, para a pessoa mais idade, mas que ela seja entrosada com o jovem. Não podemos segregá-las, né? Sem segregá-las, exatamente. Eu sou meio contra essa questão de asilo, adoro a Jeripe, às vezes eu brinco com a Candinha, eu digo, Candinha, mas peraí, eu não quero ir lá para conviver com pessoas só da minha idade, eu quero continuar vivendo na minha casa para poder ter a oportunidade de conviver com o meu neto, com o meu bisneto, se eu chegar lá, qualquer coisa assim, entendeu? Então, em Rotary não pode ser diferente, você tem que dar oportunidade para o jovem, e nós temos trabalhado bastante e tem dado muito resultado. O Rotary tem o Interact, o Rotaract, que exatamente são as portas de entrada do jovem. Tem, inclusive, estrutura parecida com a do Rotary, com diretoria, com presidência, exatamente para eles irem treinando. Familiarizando ele exatamente. Com os conceitos. E eles têm ideias boas, viu? É só a gente ter oportunidade, ter humildade para ouvir o jovem que ele tem ideia boa. É diferente da gente, porque nós estamos numa outra fase. E eles não têm a experiência que nós temos. Natural que alguma coisa não seja. Também você imagina, se você tiver 20, 25 anos com a experiência de 50, você tem alguma coisa errada, né? Então seria muito... normal, né? Não é normal. Então nós temos que conviver sim, dar oportunidade para o jovem. Nós temos feito isso, tem dado bons frutos e nós temos atraído muita gente jovem para os Rotary de Rio Preto. Esse ano nós devemos ter um crescimento grande. No meu clube, esse ano eu já dei posse para 13 companheiros, todos de uma idade menor, na faixa de 40, 50 anos. Então, pessoal que são líderes em cada área que eles atuam. E o clube está muito motivado, está muito gostoso ser rotariano no Rotary São José do Rio Preto. Wilson, primeiro você me perdoe pela minha desinformação em relação à estrutura do Rotary em São José do Rio Preto, porque eu gostaria que você me dissesse sobre como é que funciona o distrito 4480, né, de São José do Rio Preto, qual é a abrangência dele, quantos clubes existem aqui, como é que funciona essa mecânica de abertura de novos clubes, como é que funciona isso? Bom, a estrutura de Rotary é assim. Você tem o clube de base, né, que você tem, o ideal é que você tenha no mínimo 20 sócios, né? Então aí você tem o clube e você tem o distrito e aí depois você tem o Rotary Internacional.
O distrito é uma região, assim como o próprio nome diz, é um distrito, é uma região. No nosso clube, no nosso distrito 4.480, tem 69 clubes e tem uma abrangência grande. Vai aqui a Jaú, Barra Bonita, Jaú, aí aqui vai até Santa Fé do Sul e aqui a gente limita com o rio Tietê. Então essa é a abrangência do clube. Para você ter uma ideia, no clube você tem a estrutura. Tem uma diretoria, que é o conselho diretor, que é o presidente, o diretor de IBA, protocolo, o tesoureiro, enfim, o administrador do clube, pasta de administração, de projeto da Fundação Rotária, de imagem pública, enfim, você tem toda uma diretoria em cada um desses clubes. Em Rio Preto nós temos 10 clubes, cada um deles tem essa estrutura. Tem um presidente. Você vê, é interessante que é a única instituição que troca toda a sua diretoria, troca todos os seus presidentes, inclusive, que seria o CEO, né, internacional, o presidente de RI também fica 12 meses na gestão e ele troca todo o seu staff todos os anos. Obrigatoriamente tem que trocar, é estatutário, sei lá, é regulamentar isso, tem que trocar, tem que haver essa substituição. Obrigatoriamente. Nos clubes, nos distritos e no Rotary Internacional. No Rotary Internacional. E é interessante que você tem um planejamento, isso tudo foi muito bem montado, porque é muito bem planejado. Por quê? Você fica sabendo, você é convidado a ser presidente, o governador, e o governador é até com mais tempo, 3 anos. A gente tem o PLC, que é o Plano de Liderança de Clube, que dentro disso está contido o planejamento estratégico. Você tem aí 3 anos para você trabalhar. Então você tem o presidente em exercício, você tem o presidente entrante e o presidente eleito. Então você tem aqui mais dois presidentes já acompanhando essa gestão atual, para que ele vá pegando o modus operandi do clube, com qual é a dinâmica, como é que funciona, e vai participando de todos os seminários, de todos os eventos que tem do Rotary, e aí mesmo assim, no ano que antecede a presidência, ele tem uma série de treinamentos, tem um treinamento específico de presidente, aí tem o treinamento dos gestores de cada uma dessas pastas, que são que formam o staff do presidente, e o governador também. Então tem os clubes, as regiões, o governador, o responsável por essa região, que a gente chama de distrito, é o governador. Tem status de governador de distrito. Que é escolhido entre um membro você está dizendo que são 69 clubes do distrito 4480, é escolhido entre esses clubes. Isso. Que indica o governador. Na verdade, são os ex-governadores, que hoje a gente chama governador, né? Uma vez governador, sempre governador. Certo. Existe um colégio dos governadores, né? E aí esse colégio é que elege o novo governador, que convida esse novo governador. Tá. Existe todo um processo aí, a pessoa se candidata, tem que ter sido presidente, o governador assistente, para poder ser governador. Quem é o atual governador do distrito hoje? O nosso governador hoje é o Dr. Ricardo Maluf, que é de Cafelândia. Você se lembra do último Rio Pretense que foi governador do distrito? Sueli Kaiser. Ah, certo. Foi recente também. Foi recente. Nós tivemos várias, tivemos o Márcio Sansão, a Sueli, o Jair, que foi antes da Sueli, mas a última do distrito foi Sueli, e o próximo também é de Rio Preto, que assume o ano que vem, que é o Rubens Tevenar, que é o atual responsável pela imagem pública do distrito. Então, o próximo governador também é do meu clube. A Sueli também é do meu clube, o Rubens também coincidentemente, a Sueli, que foi a primeira governadora mulher do nosso distrito, pertence ao Rotary Clube São José do Rio Preto, e o Dr. Rubens Tevenar, que assume 2015, 2016. Não, perdão, o próximo não é o Rubens é no ano seguinte. Depois. O próximo agora é de José Bonifácio, que é o Dibel. É meu amigo velho também. Havia 20 anos que eu não o via nos eventos do Rotary, eu vi e reconheci, nós nos reconhecemos, é o próximo governador. 2014 e 15, o Rubens é 15 e 16. Certo. E já tem o 16 a 17 eleito. Então, para você ver que a estrutura é muito bem feita, muito bem organizada, e para que a gente tenha tempo de fazer o planejamento dessa gestão, para a gente cuidar de projeto, porque quando a gente faz o projeto,
O ideal é que o presidente vá conhecer as instituições, aquele que não conhece, as instituições da cidade, para saber aquela que realmente precisa, que o conselho de administração dessa instituição também seja sério, para que mereça realmente receber essa grana do Rotary, que esses projetos são valores vultuosos e realmente você precisa atender uma necessidade da comunidade, né? E uma instituição séria, não necessariamente valores muito altos, mas pode ser, porque hoje mudou um pouquinho, a partir de 1º de julho, que foi exatamente na minha gestão, mudou o mundo inteiro, a maneira de fazer os projetos mudaram. Então hoje você tem subsídios distritais, que o próprio governador de distrito, ele tem uma verba aí em torno de $2.000 para cada clube no nosso distrito, mais ou menos era acho que $200.000 que ele tinha. Então ele distribuiu entre todos os 68 clubes, deu mais ou menos $2.000. E aí você tem depois os subsídios globais, que é no mínimo $30.000. Então são projetos maiores, projetos realmente de relevância. Então, voltado que tem todas as ênfases, e no nosso caso vocês têm que ter sustentabilidade, tem que saber se a instituição tem estrutura, treinamento e capacidade administrativa e financeira para conseguir dar manutenção e encaminhar aqueles equipamentos daquele projeto que você ofereceu e ter sequência disso. Isso é a sustentabilidade. O projeto tem que ser perene, senão você doa para uma instituição um projeto grande e ela não consegue tocar, ela não tem recurso para continuar com aquilo, né? Wilson, quer dizer, os presidentes dos clubes se reportam ao governador do distrito e o governador do distrito se reporta ao Rotary Internacional, ou não existe essa dependência entre essas instâncias, vamos dizer assim? Cada presidente de clube, ele tem a liberdade para ele trabalhar. Certamente você trabalha em conjunto com o distrito, porque na verdade, assim, o organograma, vamos dizer, do Rotary, ele é bem simples. É o presidente de RI, o governador e o presidente do clube. Então, esse caminho, hierarquicamente, você se reporta assim. Por quê? Você tem tem o regulamento, o regimento interno. Então, aí cada clube tem o seu regimento interno e você tem que seguir e acompanhar isso. Qualquer situação de mudança desses regulamentos tem que passar pelos conselhos, tem os delegados que votam. Então, isso é coisa muito séria. Você tem que seguir essas cartilhas, que é a mesma para o Rotary de clube e para o Rotary Internacional. Exatamente a mesma hierarquia, os mesmos objetivos, exceto aqueles específicos de cada clube, naturalmente. Por isso que existe o regimento interno. Mas o objetivo principal da pirâmide, desde a base, que é o clube, até o presidente de RI, ele segue as mesmas normas, dentro dos mesmos objetivos, com as mesmas ênfases. Quer dizer, tem um nível de dependência, mas existe também uma capacidade de trabalhar, me foge até a palavra agora, mas existe a dependência, mas... autonomia. Existe autonomia, isso? Exatamente. Legal. E é importante você ter autonomia, né? Porque você imagina se uma instituição desse tamanho, com praticamente 1.300.000 rotarianos no mundo, e você não tiver autonomia para você trabalhar dentro do seu clube, fica complicado, né? Então, mas de qualquer forma você tem que seguir, mesmo os projetos, rigorosamente, tanto que os projetos de subsídios globais hoje, você digita diretamente no site da Fundação Rotária. 1.300.000 no mundo? No mundo. Em Rio Preto nós estamos em quantos rotarianos hoje? 10 clubes, mais ou menos uns 300, de 280 a 300 rotarianos. O rotariano está sempre nativo ou existe aquele caso do rotariano que já às vezes se afasta um pouco? Como é que funciona isso? O rotariano que se afasta um pouco é aquele que continua ativo no clube, porém não vá a todas as reuniões. Mas ou você é ou você não é. Não existe afastamento. Você você se desliga do clube. Você pode voltar amanhã no outro clube ou no mesmo clube. E isso acontece, porque às vezes, por exemplo, nós temos profissionais que se mudam de cidade, depois voltam. Então eles deixam o clube, passam a ser rotariano no clube da cidade que ele está e depois ele volta, às vezes para o mesmo clube, às vezes para um outro. Mas você é ativo ou você não é. Nós convidamos o Wilson aqui para conversar sobre promoções do Rotary. Nós estamos tendo uma verdadeira aula sobre Rotary Club. Eu peço a sua permissão, Wilson, para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com o Opinião Cidade. Até já.
Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Obra fundamental para Rio Preto. A duplicação da BR-153 vai acontecer. Vamos ter mais de 17 quilômetros duplicados, 9 trevos com 14 viadutos. A Prefeitura refez projetos anteriores, adquiriu licença ambiental que não existia e antecipou as desapropriações, que nem era sua obrigação. 70% estão resolvidos. Saiu aí a duplicação para nossa cidade, só tem a agradecer. Trânsito melhor e com muito mais segurança. Prefeitura de Rio Preto. Estamos de volta com o Opinião Cidade, hoje com a presença do presidente do Rotary Clube de São José do Rio Preto, o Wilson Beluco, que na primeira parte desse programa nos brindou aqui com uma aula sobre Rotary Clube, sobre essa instituição centenária e já quase octogenária em São José do Rio Preto, né? Acho que 70 e tantos anos, você falou agora há pouco. 78 anos, quase 80 anos. Bom, vamos conversar mais sobre as promoções, enfim, as realizações que o Rotary Clube São José do Rio Preto tenciona realizar neste primeiro semestre de 2014, que é, na verdade, o segundo semestre do ano rotário, como já explicou aqui o Wilson. Quais são as principais realizações previstas aí para esses próximos 6 meses, Wilson? Bom, Reis, nós temos aí mais meio ano para a gente trabalhar. E com o evento de Copa do Mundo, essas datas aí, vai ser meio complicado você conseguir data para reuniões e conseguir encaixar isso tudo, mas o rotariano, ele deixa de ver um jogo de futebol, por exemplo, para ir para participar e promover um evento de Rotary, porque nós somos apaixonados, aficionados por Rotary, então a gente deixa realmente... Alguns, né? Tem uns que são doentes por futebol, esse faz atividade num outro dia. Mas nós temos, especificamente o nosso clube, nós estaremos aí envolvidos com todos os clubes de Rio Preto, como eu já disse. Nessa semana do Rotary, 12 horas por alguém, que vai ser na semana de 17 a 23 de fevereiro, que dia 23 o Rotary completa 109 anos, então tem um calendário bem extenso, vai ser uma semana de programação extensa. Todos os dias haverá algum evento diferente. E eu tenho certeza nós teremos oportunidade aqui de falar um pouco mais sobre isso, de repente, mais especificamente, que eu não estou com o calendário, eu não me lembro exatamente qual dia é qual evento, mas nós teremos rally, corrida de rua, jantares, noite de homenagem na Câmara, um dia inteiro só falando de Rotary, que vai ser exatamente 12 horas, onde você poderá doar pelo site. Então a coisa está bem, diria que está 99% pronto já, para receber as doações, enfim. Nós estamos apenas acertando alguns detalhes. Então, em fevereiro nós temos essa programação da Semana do Rotary, 12 horas por alguém. Aí depois, em março, com o início do ano letivo, nós estamos, o meu clube especificamente, eu tenho um projeto que eu gosto muito da área educacional. Então, eu tenho um projeto antigo de Rotary que poucos clubes utilizam, porque usa outros métodos. Eu estou ressuscitando esse projeto, chama Projeto Rumo. É uma maneira uma oportunidade que as pessoas têm de receber nas escolas profissionais dos mais altos níveis. Como é que funciona isso? Então é o seguinte... terão várias reuniões com delegacia de ensinos, diretores de escolas, professores e empresários, cada um em suas áreas, aqueles que são líderes, que todos os rotarianos são líderes em suas profissões, em suas pessoas que se destacam na sociedade. Aliás, aqueles que se destacam, que ainda não foi convidado, vá a uma reunião de Rotary, venha conosco, venha conhecer.
eu tenho certeza que você vai se simpatizar com a instituição e vai ver que a causa realmente é muito nobre e vale a pena doar um pouco do seu tempo, que é aquilo que você tem de mais precioso para essa instituição, que volta para a comunidade, que é realmente quem necessita e quem deve receber o retorno desse seu tempo. Então, ele começa com o planejamento com essas pessoas, as pessoas do clube, em reuniões com a delegacia de ensino, as diretoras de escolas e os professores. Aí você monta todo um calendário, que é um esquema, e para que as pessoas, nosso telespectador, entendam um pouco mais, de maneira mais simples, é como se fosse uma feira de profissões. Chega em um determinado dia, vamos dizer que você vai na escola A. Então você vai levar essas pessoas de alto nível para essa escola para fazer palestras para esses alunos. Diferentes profissionais, por exemplo, um engenheiro, médico... De preferência, quanto maior a diversidade de profissões, melhor. Para falar sobre o trabalho dele. Para falar sobre a profissão dele. E esses alunos terão a oportunidade de ouvir essas pessoas. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que estuda na periferia. Dificilmente ele teria acesso a um empresário, ou um médico, um advogado, um dentista, uma pessoa aí que, até por questão de tempo, e ele não tem como ter esse contato. Então ele terá a oportunidade de ter sentado na sua frente esse profissional para ouvir. Então, de repente, ele não sabe direito ainda o que ele gostaria de ser, questão de profissão, então ele vai ter a oportunidade de ouvir as mais diversas profissões, administrador de empresa, médico, advogado, dentista, economista, jornalista, enfim, ele vai ter o contato com essas pessoas, ele vai ter oportunidade, nós vamos colocar várias mesas, isso compreende o projeto em algumas salas, porque ele diz, olha, me identifico com o jornalismo, ele vai lá, vai ouvir o que o Reis tem para falar, o que é ser jornalista, como é que é a experiência, como é que é a formação, enfim, o advogado, como é que é advogar, como é que é, o que precisa para ser advogado, você tem essa aptidão, você gosta de ler, o matemático, você tem facilidade com cálculo? Não, eu não tenho, então você não pode ser engenheiro, enfim, é um direcionamento, o próprio nome diz, né, projeto rumo, você dá um rumo para aquela pessoa. E os alunos objeto desse trabalho são alunos já do ensino médio, já próximo a ter que escolher uma profissão para o resto da vida? O ideal é que sim, né? O ideal é que sim, mas nada impede que os alunos que não estejam ainda nesse estágio já começa a trabalhar com ter uma conscientização. Por isso nós vamos começar esse projeto na minha gestão. E eu já conversei com o Edson Vecchiato, que é meu afilhado, meu amigo, que é o próximo presidente, que assume em julho, e ele já se mostrou interessado em continuar com esse projeto. Porque o ideal é que isso seja uma sequência. Eu tenho certeza que depois do Edson é o Cláudio Bonini, que já está eleito também, é um cara dinâmico, eu tenho certeza que esse projeto é voltado para a educação, eu tenho certeza que ele dará sequência. Então é uma maneira que nós temos de levar realmente profissionais até onde quem é o nosso público-alvo, que é o aluno. Eu só vou te falar uma coisa a respeito disso, rapaz. Você está indo além da própria preocupação com a educação. Eu tenho um amigo ligado a essa área educacional e ele me dizia o seguinte, que nessa idade, 16, 17 anos, na iminência de ter que escolher uma profissão para o resto da vida, o jovem tem uma grande dificuldade não apenas em escolher uma profissão para o resto da vida, mas em renunciar a todas as outras profissões. Então, conversar sobre isso é realmente fundamental, né? E eu sinto isso na pele. Eu tenho 2 filhas, uma está fazendo medicina e a outra direito. A de direito já é mais direcionada, ela já sabe mais ou menos o que ela quer, mas é interessante que ela dizia que ela sempre quis ser advogada na área do direito, e a outra sempre quis ser médica. Eu não sei como se deu isso, mas elas sempre tiveram essas aptidões e caminharam, e graças a Deus estão encaminhadas. A Carol está indo para o 5º ano da medicina, e aí ela passa por diversas áreas. Outro dia eu levei ela, um amigo, o doutor Ardito, convidou, ela foi assistir uma cirurgia, ficou das 7 da manhã até as 2h30, sem comer nada, do ladinho ali, assistindo uma cirurgia cardíaca. Então, eles têm a dificuldade ainda de saber, olha, qual área eu vou entrar. Olha que já está praticamente há 5 anos estudando aquela profissão que ela já escolheu. Ela já renunciou a todas as outras. A especialidade, né? Onde ela vai trabalhar. Exatamente. Aí você imagina uma pessoa, ela já tem 23 anos, então tem 23 anos, já está praticamente no 5º ano e ainda tem dificuldade de saber a área específica dentro da profissão que ela já escolheu. Você imagina um jovem de 15, 16, 17 anos, eu acho que você foi perfeito quando você colocou
Não é ele escolher a profissão que ele quer, e sim renunciar a todas as demais. Isso. Porque você escolher algo entre o que você já tem, não é tão difícil, mas quando você pensa pelo outro lado, eu estou renunciando todas as demais. Existem vários fatores a serem ponderados, né? Até fatores econômicos, por exemplo, a questão do mercado de trabalho, né? Até a própria vocação, enfim, há muita coisa que se conversar sobre isso. Por isso, imagino que esse projeto Rumo, como vocês chamam, tenha grande sucesso e uma grande atenção por parte das autoridades educacionais para levá-lo a efeito, né? Eu acredito que sim, e eu me propus a fazer isso na minha gestão, iniciar na minha gestão. Como eu disse, nós temos o esquema do planejamento estratégico, que nós começamos a trabalhar também na minha gestão, que eu acho fundamental, porque se você imagina, por exemplo, você tem um projeto desse. Um outro fator importante que a gente trabalha dentro do clube é envolver todos os companheiros. Então, não existe projeto melhor para você envolver todos os companheiros do que esse. Sim. Porque cada um vai falar com muita propriedade sobre aquilo que ele faz, então aquilo que ele conhece bem. Então se eu te convidar para ir na minha empresa, falar para os meus funcionários a respeito de jornalismo, você não vai ter dificuldade nenhuma, né? E normalmente a pessoa gosta de falar sobre isso, né? De falar sobre o trabalho dela. Exatamente. Esse é um outro fator, motivacional. Então, o companheiro vai se sentir importante dentro do clube que ele está participando. Por quê? Primeiro, porque ele está sendo utilizado dentro do clube, ele está trabalhando, porque ele entra para a Rotary para poder fazer alguma coisa para a comunidade, ele sabe disso. E aí, quando você coloca ele fazendo, e dentro da profissão dele, poder falar para as pessoas que estão aí indecisas, 15, 16, 17 anos, e ele saber que daqui a uns anos ele pode encontrar esse jovem, como eu tive a oportunidade de encontrar recentemente um menino que eu participei de uma feira de profissões, que chamava Feira de Profissões, mas era só isso. Um dia você ia lá no Colégio São José, minhas filhas estudavam lá, e eu tive a oportunidade de falar sobre o administrador de empresas. E aí, recentemente, eu dizia para o menino, na época, que ele tinha um viés mais voltado para administração, para contabilidade. Eu disse para ele que o profissional que todo empresário sonha é o que faz contabilidade, economia e direito. E aí, recentemente, eu encontrei esse menino e ele disse para mim que ele estava nessa área, trabalhando no escritório do pai e estava realizado. E aquilo que nós conversamos lá atrás realmente ajudou muito a ele. Então, você vê, é uma coisa muito gostosa. Que você consegue influenciar, e influenciar no sentido positivo, naturalmente, claro, para que ele consiga realmente ter menos dificuldade para renunciar às demais profissões e escolher aquele caminho que certamente será o norte da vida dele, o rumo da vida dele, talvez para sempre, né? Então, esse projeto Rumo, nós temos aí nós estamos com um carinho muito grande com ele, justamente por conta disso. E os demais que nós temos aí, então, esse para fevereiro, você vê que a coisa está mais movimentada. Pois é, eu lembrar disso, você tem que correr aí, porque então, já começou. Fevereiro tem 12 horas por alguém, tem Semana do Rotary. Aí, março, apesar de carnaval, nós temos do nosso clube um leilão um leilão de bolsas, porcelanas e cristais, para também arrecadar fundos para a Fundação Rotária, por conta do projeto da ACD. Em maio, nós temos a feijoada do presidente e o projeto Rumo caminhando. E aí tem a implementação do projeto da ACD, que nós temos que finalizar, e estamos aguardando chegar o dinheiro da Fundação Rotária para complementar essa arrecadação que nós tivemos do show dos cariocas, para a gente implantar a sala de condicionamento físico na ACD. Então, não pode parar para pensar não, senão não dá tempo, tem que começar a trabalhar já. Sem dúvida, Wilson. Agora eu gostaria de conversar com você sobre outro aspecto em torno do qual o Rotary Club é muito conhecido, não só em São José do Rio Preto, como em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Não só os intercâmbios, mas assim, as oportunidades de estágio. Existem vários programas que permitem levar pessoas, ou profissionais, ou ainda estudantes, jovens, ou nem tão jovens, para conviver algum tempo em outros países. Aproveitando essa estrutura internacional do Rotary, favorece esse intercâmbio, é isso mesmo, né? Se chamam assim mesmo, de intercâmbios. Queria que você dissesse rapidamente para o nosso telespectador que ainda não conheça isso, quais são os intercâmbios, quais são os programas disponíveis nessa área de troca de experiências internacional, por exemplo.
Nós temos o intercâmbio de jovem, que é aquele intercâmbio que o jovem se cadastra com 2 anos de antecedência, ele se candidata, ele começa a frequentar reuniões nos clubes para entender o que é Rotary, como é que funciona, como é que se transcorre uma reunião. Então ele ganha aí a experiência e vai acumulando pontos dentro. Esse é um dos itens, né, de obrigatoriedade para quem se candidata ao intercâmbio, é participar das reuniões. Então, inclusive com um membro da família, para a família também saber o que é Rotary, entender e ficar mais tranquilo para saber que ele está indo para um outro país, para outro lado do mundo, ser embaixador do Brasil, porque esse jovem do Brasil vai para os Estados Unidos, para o México, para o Canadá, para a Noruega, para a Alemanha, e vem um jovem do outro país para o Brasil. Então, essa troca, por isso que chama de intercâmbio, essa troca de experiência, essa cultura, esses jovens são os embaixadores. Então, nós temos os relatos nos clubes, tanto no Brasil como no mundo inteiro, de rotarianos que fizeram intercâmbio e que são pessoas, hoje tem muitas aí pelo mundo, são políticos, são embaixadores de verdade, de carreira, e passaram pelo intercâmbio do Rotary. Então, tiveram a oportunidade de conhecer e levar realmente o nome do país para um outro lado do mundo, né? E a imagem que passa lá é a imagem que vai ficar naquele outro país, naquela família que ele conviveu, né? Que são 3 famílias que o candidato fica. Então, voltando. Então, você se candidata no distrito, através de um clube, você passa a frequentar as reuniões do clube para entender o que é Rotary, saber um pouco mais do que é Rotary, porque lá no outro país você vai frequentar as reuniões e você tem que saber como é que funciona, como é que você vai se portar, o que você tem que fazer nas reuniões, como é que é o seu dia a dia. Tem Ele que chega estudar. a escolher o destino que é do intercâmbio, ou isso não? Isso depois o Rotary que resolve? Como é que funciona isso? Então, normalmente ele coloca algumas opções. E aí dentro das oportunidades de que você tem, então você tem, por exemplo, 3 vagas no país A, 4 no país B, 5 no país C. Então aí você tenta conciliar o anseio do jovem com a oportunidade que você tem. E nem sempre você consegue. Claro, De repente o jovem quer ir para o país A, mas você tem oportunidade no B. Todos aceitam porque, na verdade, ele vai viver um ano de experiência, e eu tenho isso dentro da minha casa. Minha filha mais nova foi para um país fácil, que é a Noruega, que é 9 meses de neve e muito frio, né? E o restante só que é mais ou menos nublado, quase não se vê sol. Mas vai uma pessoa e volta outra, com a cabeça muito mais aberta, porque você aprende, ela era super desorganizada, sabe? Então aprendeu a ser organizada, aprendeu que lá no país, a Noruega, é uma das melhores qualidades de vida do mundo, melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, porém, não existe empregado doméstico lá. Ela tinha que lavar o banheiro, ela tinha que ajudar a arrumar a casa, ela tinha que ajudar a cozinhar no dia dela, coisa que aqui nas nossas casas nós sabemos, nossos filhos não fazem, né? Então essa troca de experiência é muito importante. E em contrapartida, nós recebemos na nossa casa 3 pessoas, 2 meninas, 2 americanas e uma australiana. E nós tivemos também a grata satisfação de ter esse intercâmbio com as famílias, porque eles chamam de pais. Então eu e a Rosana continuamos sendo os pais dessas meninas. Sim. E essas famílias que receberam a minha filha lá continuam sendo os pais dela. Então eles têm contato o tempo todo. O jovem tem a oportunidade de aprender além da nova cultura, uma língua diferente, né? Eu ia perguntar isso da língua. Há uma exigência de ter pelo menos um conhecimento da língua do local onde ele vai conviver nesse período? Na verdade, exigência não tem. A gente recomenda quando ele começa a participar das reuniões, que você tenha um conhecimento básico, em inglês pelo menos, que com o inglês no mundo todo você se vira. Né? Mas é importante, se você puder, por exemplo, a minha filha não sabia nada de norueguês, voltou falando fluente. Então, com 21 anos, ela fala algumas línguas, e a gente deve isso também ao Rotary. Por quê? Porque ela fez o intercâmbio, ela já tinha o inglês, mas pôde se firmar no inglês, aprender a falar na norueguês, e lá ela conviveu com o italiano, com o francês, com peruano. Então, enfim, acabou pegando um pouco da cultura de cada uma dessas pessoas. E quanto tempo a pessoa fica no país para o qual ela é destinada? Normalmente 11 meses, um pouquinho menos de um ano, né?
Mas a maioria volta depois para visitar os familiares e rever. Minha filha agora em junho, ela foi em junho do ano passado, né, que nós já estamos em 2014, voltou para Oslo e ficou 45 dias na universidade fazendo um curso ela está fazendo Direito de Relações Internacionais e foi maravilhoso, sabe? Então, quando eles vão e ainda estão no ensino médio, como é que se consegue esquematizar isso? Ele tem que deixar de estudar nesse período, estuda lá, como é que funciona? Na verdade, ele deixa de estudar aqui, né, e estuda lá. E as escolas aceitam também aceitam esse intercâmbio, mas quando volta você tem que fazer uma complementação, porque certamente não dá para você, o que você estudou lá, o currículo é um pouco diferente daqui, as matérias não batem, eles fazem uma adaptação aí e acaba fluindo, porque essa moçada, na idade deles, eles estão por conta e realmente eles conseguem, essa geração é muito capaz, muito rápido, né, eles aprendem muito rápido. E aí você estava dizendo de intercâmbio, né? Isso. Então esse é um intercâmbio de jovem, que você vai para um outro país. Então esse a gente chama de intercâmbio de longa duração. Certo. E tem aquele intercâmbio de curta duração, que é o grupo de estudo, isso, no qual você estava me relatando que você já teve a oportunidade de fazer. E aí você tem o intercâmbio da amizade, que você vai para... Esse é de curta duração, de 3 a 4 semanas, que você vai para um outro país. E depois essa pessoa de lá, as pessoas daquele país, venham para sua casa. O ano passado nós recebemos um pessoal de Taiwan e nós formamos uma amizade muito grande e a gente se fala o tempo todo pelas mídias sociais aí e é muito gostoso. Realmente é uma amizade que você forma que é interessante porque você não tem nenhum tipo de interesse, né? É uma amizade muito saudável, muito gostosa. Só falta tempo para a gente viajar e conhecer, visitar esses amigos aí pelo mundo. Esperamos que depois que os filhos estiverem todos formados, a gente sobra um pouco mais de tempo para poder passear. Sempre a gente acha que vai sobrar mais tempo, né, Wilson? E a gente acaba se envolvendo em outros projetos, mas enfim. Só um detalhe sobre essa questão do intercâmbio de jovens, que eu imagino que muita gente esteja nos assistindo agora e bastante interessada em saber como é que se pode se candidatar a isso. Tem que ter alguma ligação com o Rotary, sim ou não? Como é que ele tem que se apresentar para falar, eu quero me candidatar a um intercâmbio do Rotary? Não, você não... Na verdade, os filhos de não, os jovens não rotarianos têm preferência em relação aos filhos de rotariano. Interessante isso, porque isso é para a comunidade, né? Sim. Então, você jovem que está nos assistindo e gostaria de fazer intercâmbio, vá a qualquer clube, qualquer Rotary clube, e fale. Que faixa de idade tem que ser, Wilson, mais ou menos? 16 anos. 16 para cima, tá? E aí você tem... que esteja concluindo o ensino médio, né? Nessa faixa aí. Você tem que viajar antes dos 17. Entre 16 e 17 você viaja. Então a minha filha foi com 17 e ela completou 18 anos lá. E é uma idade ótima para isso, que o HD deles estão muito ligados, né? Estão captando tudo, etc. Crescem muito em experiência, sem dúvida nenhuma. Com toda certeza. E você citou o HD deles, deve ter bastante espaço ainda vazio, né? Diferente da gente que já está... Então era que o processador demora um pouco para encontrar a informação. O disco já está mais ou menos cheio, né? Exatamente. Wilson, você viu que nós já chegamos quase ao final do programa, conversamos bastante e você viu como o tempo passa quando a gente está conversando sobre assuntos de interesse, né? E eu imagino que os telespectadores em casa também tenham gostado dessa conversa. E, bom, o Rotary Club está sempre muito presente aqui no Opinião Cidade. Você já fica convidado para comparecer outras vezes, assim como outros rotarianos aqui, para a gente estar conversando mais sobre isso também, que sempre vai ter coisa para falar e satisfazer a curiosidade dessas pessoas todas que estão por aí. Wilson, muito obrigado pela sua presença em nosso programa de hoje e volte sempre. Ok, obrigado eu, mais uma vez, estar aqui nesse canal que é da comunidade, falando para a comunidade. Muito obrigado a todos, um feliz 2014, que Deus dê muita saúde e disposição para a gente trabalhar. Mais uma vez, muito obrigado por todos aqueles que colaboraram conosco no evento do show Os Cariocas e aguardem, teremos novidade em breve. Bom 2014, grande abraço a todos, muito obrigado. E quando tiver novidade, pode deixar que ele venha aqui para avisar para vocês, ok? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Opinião Cidade, e fica já o convite para que você nos assista novamente amanhã, este programa que procura discutir assuntos de relevância, de interesse para São José do Rio Preto. Então, amanhã, ao meio-dia, aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos, muito obrigado.